Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui mais uma vez, mais uma lição. E hoje em especial vamos dar continuidade à lição da semana passada. Então pega a sua Bíblia, pega a sua lição e vamos juntos ver mais esse tema. Se nós voltarmos na lição, na primeira lição, nós vimos um pouco mais sobre a primeira escola que Deus nos deixou, o Éden, e sobre o primeiro professor, que é o próprio Deus. E aí nós vemos sobre a queda do homem, Adão e Eva comendo do fruto, pecando, caindo, e aí acontece algo que é muito comum para nós também. Eles fogem, eles se escondem. Quando nós fazemos algo errado ou somos pegos fazendo algo que não deve ser feito, nosso desejo, nossa vontade é cavar um buraco e entrar dentro dele, se esconder para que ninguém possa olhar para nós, para que nós possamos ficar ali escondidinhos. E Adão e Eva foi do mesmo modo. Não só Adão e Eva, mas também Jacó. Quando Jacó rouba a primogenitura do seu irmão, quando Jacó faz todo o seu plano com a sua mãe, ele, de vergonha e de medo, acaba fugindo da sua casa, fugindo da sua família, para longe daqueles que ele amava. Então nós vemos que uma tendência natural do ser humano, quando peca, é fugir. E aí nós temos o papel de Deus nesse momento. Nós, seres humanos, quando alguém tenta se afastar de nós, nós temos a tendência de deixar. Se a pessoa não quer ficar próximo de nós, deixa ela ir embora e não vai fazer falta nenhuma. É isso que muitas pessoas pensam. Mas Deus é totalmente diferente. Deus, ele nos ama. Então quando Adão e Eva fogem, se escondem lá no Éden, Deus ele poderia achá-los facilmente, mas em vez disso ele pergunta: aonde vocês estão? Cadê vocês? Deus procurando o homem. E eu tenho certeza que essa pergunta, essa procura que Deus fez, mesmo sem ser necessária em momento nenhum, era para que o homem se arrependesse do que ele havia feito, era para que Deus pudesse alcançá-lo novamente. A consequência do pecado ainda estaria lá, mas Deus esperava que o homem reconhecesse o seu erro. Então é incrível quanto mais o homem se afasta de Deus, Deus ele continua indo atrás do ser humano, construindo caminhos para que ele possa voltar, para que ele possa voltar para as graças, para que ele possa voltar a ter uma comunhão com Deus. Do mesmo modo, quando Jacó, ali fugindo do seu irmão, vai dormir, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, deita ali ao relento, dorme, ele tem um sonho com uma escada em que sobem e descem anjos nessa escada. E ali é Deus mostrando que ele iria restabelecer o homem e a comunhão do homem com Deus. Restabelecer essa terra para o modo que ele havia planejado. Uma terra perfeita, uma terra eterna, sem pecado, sem doenças, onde nós não precisamos mais nos esconder, porque essa vergonha do pecado, das coisas erradas, não vai mais existir. Então, quando nós pegamos toda a história de Jesus, nós vemos que a todo momento ele tenta restabelecer o homem e a sua comunhão com Deus. Um outro ponto muito interessante é quando Jesus encontra com a mulher cananeia. Ali nós vemos um conflito étnico muito forte, em que os judeus e os cananeus estavam nesse conflito. Havia muitas gerações, muitos anos, muitos séculos de conflito entre os povos, e essa mulher era de um povo inimigo do povo de Cristo. Só que ela possuía uma filha que estava muito doente e que precisava de salvação. Então ela deixou de lado todo esse conflito, toda essa bagagem cultural que eles haviam. Ela deixou tudo o que ela foi ensinado quando criança de lado e ela foi ao encontro do mestre. Ela queria a salvação, não só para ela, mas também para a filha. E quando ela chega ali, Cristo resolve instigar ela. Sabe quando um professor vê um aluno com potencial, mas desperdiçando esse potencial? O que ele faz? Ele não dá uma bronca, ele não deixa para lá, ele instiga, ele faz com que esse aluno descubra o seu real potencial, para que ele possa trabalhar com 100% da sua capacidade. Se ele vê que o aluno tem potencial para mais, ele vai querer que esse aluno seja mais, que ele aprenda mais, que ele consiga ir além. E ali Cristo faz o mesmo com essa mulher. Quando você lê meio superficialmente, pode até parecer meio ríspido, porque aquela mulher chega para Jesus pedindo a cura da sua filha. E ali Jesus usa um exemplo um pouco até grosso, ele fala:
não convém tirar o alimento dos filhos para dar para os cães. O povo judeu daquela época ele não considerava o cão um animal doméstico, ele não tinha essa cultura que nós temos muito aqui. Eles não haviam cães como animais domésticos. Então, para o povo judeu, dar comida para um cão e tirar do filho era algo inconcebível. Mas para aquela mulher que era mais comum ao povo cananeu, tinha esse costume, tinha os cães como animais domésticos, ela já sabia como o cão era tratado, ela já entendeu de uma forma diferente e Cristo ele tentou instigar isso nela. E ao invés dela desistir, ao invés dela virar as costas e ir embora pensando que tudo estava perdido, ela retruca Jesus de uma maneira que demonstra a fé que ela possuía. E talvez a fé que ela nem imaginava que ela tinha. E ela vira para Cristo e fala assim, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela tinha fé que apenas uma migalhinha de Cristo era o suficiente para ela. E ali, Cristo fala, depois de que tudo isso acontece, lá em Mateus, no capítulo 15, verso 28, e fala assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ela passou de ser comparada a um cachorro, a menos do que um animal doméstico, para uma mulher de grande fé. Você vê que Cristo ali, em nenhum momento ele quis humilhar essa mulher ou falar que ela era menos do que o povo judeu. Ele quis instigar, ele quis fazer com que ela descobrisse a fé que ela possuía, a confiança em Deus que ela possuía. E isso fez com que ela confiasse tanto, que ela percebesse que apenas migalhas do poder de Deus era suficiente na vida dela, para que ela entendesse quão dependente de Deus ela é. E nós também somos. Então se algo está difícil na sua vida, se está acontecendo algo que você ainda não entende o porquê, às vezes é Deus querendo que você vá além, querendo que você explore mais os seus limites, para que você perceba que a sua fé, a sua confiança em Deus é maior do que você imagina. E talvez você esteja desperdiçando um dom que você tem. Talvez você esteja desperdiçando tudo isso que Deus deu para você, se contentando com pouco, se contentando com o que você tem, com o que você possui, e esquecendo da dependência de Deus, de como Deus deseja agir na sua vida. Então confie mais em Deus, confie mais no que Deus tem preparado para você. Peça para que Deus mostre o que Ele deseja na sua vida. E se for apenas migalhas, vindo de Deus, é um manancial de bênçãos para nós. E ali é o último ponto que nós podemos aprender com Cristo, é sobre a cura do cego Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, mas ele enxergava muito mais do que muitos discípulos de Cristo. Os discípulos estavam com medo por causa de tudo que havia acontecido com João Batista. João Batista havia sido preso e morto por Herodes. E eles estavam com medo que o mesmo acontecesse com Jesus e, consequentemente, com eles que estavam seguindo a Jesus. Então eles não enxergavam muita esperança, muita perspectiva de futuro. Eles não enxergavam Cristo como o Messias que veio libertar essa terra. Mas aquele cego, mesmo sem poder ver o rosto de Jesus, quando ele soube que Cristo estava chegando, ele se despiu da sua capa, do seu cobertor ali, que era o que aquecia ele, que era a única coisa material que ele tinha ali para se proteger, para se esquentar. Ele joga aquilo para trás e ele começa a clamar para que Cristo veja ele, para que Cristo perceba. E aí Cristo se aproxima dele, pergunta: o que você quer? E é engraçado, né? Um cego, é meio óbvio a resposta, mas Cristo queria ouvir da boca dele. E também para que todos ali em volta pudessem também ser curados da sua cegueira, não física, mas espiritual. Então quando o homem fala que ele quer voltar a ver e Cristo cura, ele segue a Cristo, ele passa a ser um seguidor de Jesus. E ali naquele momento não só aquele homem é curado, mas muitas pessoas que ainda duvidavam da missão de Cristo, duvidavam do seu poder, ao ver esse milagre, eles deixaram de ficar cegos espiritualmente e passaram a acreditar mais em Cristo Jesus. Então nós também devemos tomar cuidado com a nossa cegueira, a nossa própria cegueira. Às vezes nós enxergamos muito bem, mas espiritualmente estamos cegos. Então reconheça que Jesus é o Messias, reconheça que Ele é o nosso Salvador e que nós dependemos inteiramente dEle. Deixe para trás o seu conforto, as suas capas, aquilo que prende você a esse mundo. Porque Deus não quer apenas restabelecer a nossa visão aqui nessa terra, restabelecer algo que
um dia vai acabar. Ele quer restabelecer a nossa visão de céu, o nosso plano, o nosso sonho de estar no céu com Ele um dia. É isso que Ele quer, que você enxergue sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum borrão. Ele quer que você veja o céu nitidamente no seu futuro. E Ele deseja que você esteja lá. Ele deseja que eu esteja lá também. O nosso papel é aceitar. Bem, pessoal, nós poderíamos ficar aqui horas e horas estudando lições que Cristo deixou para nós nos seus evangelhos. Infelizmente não temos tempo e também são muitos, mas pegue a sua Bíblia, não deixa de abrir a sua Bíblia, não deixa de ler e perceba que cada lição de Jesus se aplica a nós ainda hoje. A nossa Bíblia, ela é mais atual do que as notícias de amanhã. Então que você possa ter entendido essa lição, que você possa estudar na sua casa. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você estudar a lição de forma gratuita, para você ter a Bíblia de forma gratuita na internet. E não deixa de estudar. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Faça o Evangelho ir à frente. Faça a missão que Deus tem designada para você. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.